Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de matemática, então. Hoje, segunda-feira. Nossa aula vai continuar no ângulo, né? A gente já está falando sobre ângulos, lembra? A nossa aula de quinta também já foi, né? Sobre isso. E vamos continuar as nossas atividades. Lá na página 238 do livro de matemática. Então, ângulo reto. O ângulo reto corresponde a um giro de 1/4 de volta. Veja a seguir algumas representações. Então, lembra o que a gente viu na nossa aula de quinta também. Então, sempre que eu giro, eu uso os ponteiros para saber 1/4 de volta, 2/4 de volta, 3/4 de volta, meia, 1/2 de volta. Então, eu uso os ponteiros do relógio que vai ficar bem fácil, né? Então, aqui tem os ângulos em diferentes lados, né? E só que é 1/4 de volta. Em todos esses aqui é 1/4 de volta, mas só que eles estão de diferentes direções, tá? Mas continua sendo 1/4 de volta. No número 1, nessa foto podemos identificar vários ângulos retos. Onde mais você observa ângulos retos? Dê pelo menos 5 exemplos. Então, você vai olhar na sua casa e vai ver os ângulos retos que tem e vai escrever aí. Então, na minha janela tem um ângulo reto. Na minha porta tem um ângulo reto, tá? Então, vocês vão fazer ali, vão escrever para a prof ali. Para indicar ângulo reto, usamos um sinal como esse, que é o que a corujinha está mostrando ali. Então, é aquele assim, né? É como se fosse o L. Isso aqui é um ângulo reto. Então, eu vou ver onde tem isso na minha casa e vou colocar. No número 2, unindo 3 pontos na malha quadriculada com a régua, é possível desenhar ângulos retos. Na malha quadriculada abaixo, una 3 pontos a fim de desenhar ângulos retos em diferentes posições. Tem várias respostas possíveis, tá? Então, vocês vão fazer ali. Tem a letra, o ABC, ele está representado ali. E vocês vão representar naquelas letras que estão ali embaixo. Praticamente ela está dando dica de como fazer, né? Não esqueça de colocar o sinal para representar ângulo reto, que é esse sinalzinho quadradinho aqui com o pontinho dentro. Esse é ângulo reto, tá? Medindo ângulos. Medimos um ângulo comparando com o outro ângulo, que é tomado como unidade inicial. Vamos fazer as medições. Tomando uma unidade, o ângulo reto, que corresponde a um giro e 1/4 de volta. Então, a produção vai ser ali. Você vai pegar um papel e vai fazer um ângulo no papel. Para isso, destaque um disco que se encontra lá na página 333. Está lá o disco, bem certinho. Dobre ao meio. Depois, temos um ângulo 1/4 de volta, ou seja, um ângulo reto, ok? Mas tem que destacar lá da página 333, tá lá o círculo lá, destaca e faz bonitinho, e cuida para não rasgar. No número 1, usando o seu ângulo reto, identifique na sala cantos ou objetos que tenham ângulos retos. Então, você vai usar esse aí como medida e vai colocar lá no cantinho da sua casa, lá no cantinho da cozinha. A minha aqui teria um ângulo reto, ó. Esse aqui, né? Um ângulo reto aqui também. Então, coloca nos cantinhos lá da casa onde der e escreve ali para a prof. Usando o ângulo reto que você construiu, compare com os ângulos das figuras. Então, você vai colocar lá do ladinho, vai comparar, tá? Daí vão responder as perguntas embaixo ali. Qual é a cor usada para indicar ângulos retos? Qual dessas cores aqui? Verde, amarelo ou rosa? Que indica ângulo reto. Você vai usar o teu como medida. De que cor estão pintados os ângulos maiores que o reto? Ângulo maior que o reto. Que cor que tá? Amarelo, verde ou rosa? E os ângulos menores que o reto? De que cor estão pintados? Amarelo, verde ou rosa? Tá? Presta atenção lá. Aí, lá na página 240, fazendo estimativas. Sem efetuar medições, sem fazer medições, estime se os ângulos indicados a seguir são maiores ou menores que o ângulo reto. Então, aquele primeiro ali,
É o ângulo maior ou menor que um reto? O segundo é maior ou menor que um reto? Ou é um ângulo reto? A mesma coisa com o terceiro. Use seu ângulo reto para conferir. Primeiro você vai fazer e depois tu vai conferir se está certo, tá? E a produção? Destaque o segundo disco que se encontra lá na página 333. Então, vocês vão tirar os dois, tá? Depois, dobre conforme indicam as figuras. Vai dobrando como tá ali. Dobra ao meio, depois na lateral e dobrar mais uma vez, que é 1/8 de volta. Lembra que a gente falou quinta-feira, né? Usando o ângulo de 1/8 de volta, tem que usar esse ângulozinho pequeno aqui, que você construiu, vai comparar de novo os ângulos da figura e responder de novo lá. Qual é a cor indicada nos ângulos que medem 1/8 de volta? Amarelo, azul, rosa ou verde? Quais deles que são? E na página 241, vão fazer até a lição número 2, até o número 2 só. Usando o ângulo de 1/4 de volta, aquele primeiro que você fez, e mais o 1/8 de volta que você construiu, é possível construir outros ângulos. Veja ao lado. Então, ele vai ter ali, ó, tem 1/4 mais 1/8 de volta. É um ângulo também. Então, 1/8 mais 1/8 de volta, daí você vai construir sozinho. 1/4 mais 1/4 de volta. 1/4 mais 1/4 mais 1/8 de volta. Você vai fazer o desenho ali. Pode fazer o desenho, tá? Nesse espaço ali do caderno. Ok? E daí, lá na página 308, que é a lição de casa lá no espaço e forma. A mesma coisa lá. Usando os ângulos que você destacou, vai fazer as medidas ali. E vai pintar. Quais são? Vai pintar de amarelo os que têm 1/4 de volta e os de azul, o que tem 1/8 de volta. E depois o livro da tabuada, tá? Então lá tem os probleminhas. No livro da tabuada, página 44 e 45. Ao observar o mapa, Gisela verificou que naquele mapa, cada 1 centímetro correspondia a uma distância real de 15 quilômetros. No mapa, a distância entre a cidade A e a cidade B é de 27 centímetros. Qual é a distância real entre essas duas cidades? Lembrando que nós estamos em multiplicação agora. Gilda arrumou um emprego temporário. Ela trabalhou durante 21 semanas, sendo que cada semana ela trabalhou 36 horas. Quantas horas Gilda trabalhou? E no 17, as laranjeiras de uma fazenda estão plantadas em disposição retangular. São 25 fileiras com 208 árvores cada fileira. Quantas laranjas há nessa fazenda? Lembrando, multiplicação. Num jogo de basquete, dependendo da jogada, uma bola na cesta pode valer 3 pontos, 2 pontos ou 1 ponto. No quadro a seguir, você vai ver os números do jogo Tigres versus Águias. Então, a cesta de 3 pontos, quanto que fez o Tigre e quanto que fez o Águias. Na cesta de 2, quanto fizeram cada um também. E na cesta de 1 ponto, quantos fizeram também. Calcule o número de pontos que cada equipe marcou. Então, aqui vai ter que primeiro somar, né? Para depois fazer outra conta. E o resultado do jogo foi tal e tal. Então, vai ter resultados aqui diferentes, tá? Então, vou colocar o total daqui. Veja nos quadros ao lado a quantidade de pontos que representa cada figura. Então, 85 pontos é a figura verde. 104 pontos são a figura amarela. Calcule agora a quantidade de pontos que essa figura representa. Multiplicação, né, gente? 104 e quantidade de figuras vezes a quantidade de pontos equivalentes. Ok, pessoal? É isso. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a prof. Lá no plural também vai ter umas atividades para vocês fazerem, tá? E é isso. Até mais. Fiquem bem. Até amanhã.